povo! Bem-vindos a mais uma aula de História! Não é qualquer aula de História, é aula de retomada de conteúdos. É aula de você rever vários assuntos que nós aprendemos recentemente. É aula de você tirar aquelas dúvidas que ficaram quando você aprendeu estes assuntos. E bem-vindo então a essa aula que já é top, já é a melhor aula, e agora nós vamos trazer vários assuntos para você relembrar. Vai ficar melhor ainda para você. É um prazer estar entrando com você na sua casa, é um prazer estar junto com você nesse momento, estudando, aprendendo, retomando assuntos, revisando conteúdos. Você sabe, eu sou o professor Marlon e você está na melhor aula do nono ano, na aula de História. Aquele tempo para você ajeitar o caderno, ajeitar a caneta, para anotar tudo que nós vamos ter na aula de hoje, todos os aspectos importantes da revisão. Enquanto isso, vou te lembrar, tem exercício obrigatório no Class 1 para garantir sua presença na aula de hoje, garantir sua avaliação, fica tudo certinho, comprova que você está na aula de hoje, está prestando atenção e, claro, você está aprendendo muito na aula de hoje. Hoje a aula, como eu falei, para a gente rever conteúdos, garantir que você está aprendendo de verdade, tá tudo certinho com o que você já estudou recentemente. Bora começar nossa aula então? E o que você revisou na aula passada, que já foi uma aula de retomada? Lembra o que você revisou na aula passada? Você revisou que após o fim do regime militar no Brasil, em 1985, o Brasil passou por um período de redemocratização, volta da democracia. Constituição de 1988, a Constituição Cidadã. Eleição presidencial de 1989, primeira eleição direta para presidente desde 1960, 22 candidatos na disputa. Lembra a implantação do Plano Real em 1994, deu estabilidade econômica para o Brasil e tirou o fantasma da inflação que tanto assustava os brasileiros. E ainda você viu o destaque para programas sociais, investimentos em saúde e educação que melhoraram a vida da população brasileira. Viu como a gente revisou bastante coisas na aula passada? Hoje tem mais assuntos de revisão. Hoje nós vamos retomar como se deu o fim da Guerra Fria e ainda vamos revisar a desagregação do Bloco Socialista e o fim da União Soviética. Hoje esses são os nossos principais assuntos, começando por este mapa mundi. Dê uma boa olhada nele aí. Você consegue identificar a que esse mapa está fazendo referência? Repara que tem em tons diferentes, mas basicamente duas cores aí em destaque no mapa. Você tem aí tons de azul e tons de vermelho no mapa em destaque. Esse mapa, claro, você já entendeu, faz referência à Guerra Fria. Esse mundo bipolarizado entre capitalismo e socialismo, um lado liderado pelos Estados Unidos, o outro lado liderado pela União Soviética. A Guerra Fria chegou ao fim com a desagregação do Bloco Socialista e com o fim da União Soviética ali, finalzinho dos anos 1980, iniciozinho dos anos 1990. Você lembra, aliás, as características da Guerra Fria? A gente já estudou há um tempo atrás, mas você lembra de todas? Não. A aula de hoje a gente não vai revisar a Guerra Fria, mas vamos falar do final dela. Mas é importante você lembrar de corrida armamentista, é importante você lembrar de corrida espacial, é importante você lembrar da espionagem, KGB, CIA, lembrar dos investimentos, das guerras, os confrontos que houve envolvendo Estados Unidos, União Soviética. Lembra dessas características de Guerra Fria. E hoje, o final dela. Para a gente começar, os problemas na União Soviética. Mikhail Gorbachev, este da imagem do lado direito da sua tela, ele assumiu o comando da União Soviética em 1985. Uma União que já vinha em crise desde o governo anterior. Ele herdou uma crise que já existia desde governos anteriores, desde a década de 1970. A União Soviética já enfrentava uma crise profunda. Principais motivadores dessa crise profunda. Eu citei aqui, ó, gastos crescentes com a corrida armamentista e com forças militares. Outro problema,
Falta de moradias e de gêneros de primeira necessidade, gêneros de alimentação, vestuário, calçados, faltava isso na União Soviética e ainda a falta de moradias dignas. Ainda, queda da qualidade dos serviços oferecidos pelo Estado, principalmente na área de saúde e educação, então diminuição dessa qualidade. Baixa produtividade do país, tanto na agricultura quanto na pecuária. Lembra, havia uma economia planificada, o governo definia como seria a produção, como seriam os investimentos. Então, houve uma queda dessa produção. Ainda, falta de investimentos públicos nas telecomunicações, tecnologia, informática, microeletrônica. Então, houve, exatamente por falta de recursos, falta de verba, houve essa diminuição de investimentos. A ineficiência e a corrupção do sistema burocrático, do sistema público da União Soviética. Era um sistema de funcionalismo público ineficiente e corrupto. Ainda, a Guerra do Afeganistão, que começou em 79, foi até 89, a gente viu em algumas aulas. Ela era uma guerra muito impopular, que gerava muito gasto e muitas mortes de soldados soviéticos. E ainda, a gente viu que um outro problema da União Soviética foi o desastre nuclear da usina de energia nuclear de Chernobyl, lá em abril de 1986. Então, reparou que tem uma gama enorme de problemas aí assim que o Mikhail Gorbachev assume o comando da União Soviética. Muitos problemas para ele resolver. E ele tenta então fazer reformas para resolver esses problemas. Ele passou a tomar medidas para modernizar a União Soviética. Duas delas aqui que a gente citou. A primeira, chamada de perestroika. A perestroika, então, é uma reforma para reestruturar a economia. Perestroika, então, economia, área econômica, com corte nos gastos, estímulo à renovação e à competitividade, dentre outras medidas. A perestroika trouxe muitas medidas ligadas ao capitalismo para dentro da União Soviética. Então, a permissão de abertura de comércios, de empresas privadas dentro do país, a ideia de incentivar a competitividade para melhorar a qualidade, melhorar o comércio no país e a produção. Ainda, a glasnost. Essa tem uma referência mais política. Glasnost, aliás, significa transparência. Então, dar transparência política à União Soviética, com liberdades, pluripartidarismo, acabou a ideia de só o Partido Comunista Soviético, e debate sobre a administração. Então, as pessoas agora podiam discutir os problemas da União Soviética em televisão, rádio, abertamente, sem problemas. Então, uma maior abertura política, mais transparência na administração da União Soviética, tentativas de reestruturar o país, de fazer voltar ele a crescer. E quais foram os resultados principais dessas reformas do Gorbachev? Inicialmente, apoio popular. O povo aprovou, legal, estava junto. Mas críticas também aconteceram, principalmente dificuldade de passar dessa economia planificada, organizada pelo Estado, para uma economia de mercado com características capitalistas. Houve essa dificuldade nessa passagem. Ainda, oposição interna. Havia membros do próprio Partido Comunista que eram contra essas reformas, que defendiam um modelo mais tradicional, e outros membros do Partido Comunista que acharam as reformas poucas. Deveria ser uma reforma mais profunda ainda no país. Então havia brigas internas no Partido Comunista, oposição interna acontecendo. E contradições internas. Essas contradições internas dentro do país, dentro da própria União Soviética, dentro do Partido Comunista. E as rivalidades nacionais das várias repúblicas que formavam a União Soviética, porque havia diversos povos, diversas línguas, diversas religiões formando a União Soviética. Então, isso era mais um problema, essa rivalidade interna, esse nacionalismo dessas várias repúblicas que compunham a União Soviética. A atividade para você responder depois desse panorama que nós demos na revisão. A economia soviética começou a dar sinais de esgotamento a partir dos anos 1970. Eu falei disso hoje, a gente falou disso anteriormente. Aponte três causas que abalaram seriamente a economia soviética a partir de 1970. Vai lá.
Nesse exercício, eu pedi para você citar 3 causas, mas você poderia citar várias outras que nós já falamos nas aulas. Por exemplo, gastos crescentes com a corrida armamentista e com forças militares. Ainda outra causa, falta de moradias e de gêneros de primeira necessidade dentro da União Soviética. Ainda, queda da qualidade dos serviços oferecidos pelo Estado nas áreas de saúde e educação. Ainda, baixa produtividade na agricultura e na pecuária. Falta de investimentos em telecomunicações, tecnologia, informática, microeletrônica. Ou ainda, a ineficiência, a lentidão e a corrupção dessa burocracia do serviço público da União Soviética, algumas causas dessa crise a partir dos anos 1970, ok? Continuando com a nossa retomada, o caso da Alemanha dividida. Lembra que até a gente viu essa imagem de um muro em Berlim Oriental aqui, onde você vê pintado Wir sind das Volk. Esse movimento popular que aconteceu na Alemanha Oriental, lembra? Associada à União Soviética, que quer dizer mais ou menos como nós somos o povo. Esse movimento exigia melhor qualidade de vida e exigia democracia para a Alemanha Oriental. No fim das contas, também a união da Alemanha Oriental e Ocidental, a volta dessa Alemanha unificada. E em 9 de novembro de 1989, o povo alemão, então, derrubou o Muro de Berlim, mesmo que simbolicamente, mas mostrou que o muro não tinha mais a eficiência de separar Berlim, como ele fazia desde 1961, e esse muro, que era o principal símbolo da Guerra Fria. Com o muro sendo derrubado, ou não valendo mais o muro, acabava essa ordem bipolar do mundo, a divisão entre capitalismo e socialismo. Simbolicamente estava superado isso com o fim do Muro de Berlim. Essa foto aqui, aliás, mostra isso, a população da Alemanha Oriental sobre o muro, lá em frente ao portão de Brandemburgo, que em Berlim é um grande símbolo do país, é a entrada, a porta de entrada de Berlim, a população sobre o muro mostrando isso. O muro não tem mais utilidade. E a reunificação da Alemanha, então, foi o passo seguinte. Então, meses depois, em 18 de março de 1990, houve eleições livres na Alemanha Oriental, algo que não havia antes. E ainda, em julho de 90, a União Monetária. Ambos os países, Alemanha Oriental e Ocidental, passaram a ter a mesma moeda, o marco alemão, mesma moeda. E, como passo final dessa reunificação, 3 de outubro de 1990, 11 meses depois da queda do Muro de Berlim, a reunificação da Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental. Após cerca de 55 anos, o país, a Alemanha, voltava a ser um só. Ok? Continuando. No mesmo período em que a Alemanha estava aí se reunificando, acabando com essa divisão, outros países do leste europeu, adeptos do socialismo, passaram por mudanças, abandonando o bloco socialista. Então a gente chama isso de desagregação do bloco socialista no leste europeu, nessa região da Europa mais próxima à União Soviética. As reformas do Gorbachev e essas crises de nacionalidades da União Soviética estão entre os principais motivos dessa desagregação. A ideia de que a União Soviética não seria mais essa guia do bloco socialista. Então, internamente, os países passaram a ter caminhos próprios. Aqui um mapinha para você que mostra o leste europeu e esses países que eram socialistas no leste europeu e que romperam com o bloco socialista com a liderança da União Soviética. Acompanhe aí comigo, aqui mais para o lado esquerdo, a Alemanha Oriental, Polônia, aqui a Tchecoslováquia, aqui a Hungria, a Romênia, a Iugoslávia, a Albânia e mais aqui para o ladinho direito a Bulgária. Todos países que eram do bloco socialista e que passaram por mudanças políticas abandonando o socialismo. Alguns por guerras, fortes revoluções, outros com mudanças democráticas, mas todos foram passo a passo abandonando o bloco socialista. Depois de tudo isso, um quiz rapidinho para você responder. Podemos citar como principais aspectos da desagregação do bloco socialista soviético? Quais os principais, então, aspectos dessa desagregação? Vai lá.
Os principais aspectos aí nessa desagregação do bloco socialista, claro, as reformas do Gorbachev contribuíram e ainda as crises de nacionalidade dentro da União Soviética. Então, as repúblicas aí voltando a ter movimentos nacionalistas, tudo isso contribuiu. Continuando, o fim da União Soviética, acabou a União Soviética, como se deu isso? Mobilizações populares, guerras civis ou acordos políticos resultaram no fim dos governos socialistas, como a gente acabou de falar e você viu antes, e na progressiva inserção desses países na economia de mercado, na economia capitalista. Então, os países do leste europeu ligados ao socialismo, com o enfraquecimento da União Soviética, líder desse grupo, então passaram a ter movimentos de mudança do socialismo para a economia de mercado, para a economia capitalista, muito mais ligado aos Estados Unidos. Então, a partir da crise da União Soviética, essa desagregação aconteceu. Continuando, os movimentos do leste europeu repercutiram dentro da União Soviética. Então, os países do leste europeu abandonando a União Soviética, repercutiu dentro das repúblicas que formavam a União Soviética, aprofundando a crise e fortalecendo os movimentos separatistas, que defendiam que cada república voltasse a ser independente. As repúblicas soviéticas abandonaram a União Soviética em sequência. E aí a sequência para você dos países que foram nessa ordem abandonando. Lituânia, depois Geórgia, Estônia, Letônia, Ucrânia, Belarus ou Bielorrússia, Moldávia, Azerbaijão, Quirguistão, Uzbequistão, Tajiquistão, Armênia, Turcomenistão e Cazaquistão. No final de 1991, estava terminada essa desagregação da União Soviética e, no dia de Natal, 25 de dezembro de 1991, o Mikhail Gorbachev renunciou à liderança da União Soviética, era o fim definitivo da União Soviética. E aí, todas essas repúblicas destacadas no mapa para você aí faziam parte da União Soviética. A partir, então, desse movimento separatista, voltaram cada uma delas a ser um país independente. Cada um sendo um país independente. Lembrando, todos formavam a União Soviética. Com o fim da desagregação, concluído esse processo em 1991, no final de 91, voltaram a ser países independentes. Lembra que daí eles formaram a CEI, Comunidade dos Estados Independentes. A maioria deles fez parte, que seria um órgão organizador dessas repúblicas soviéticas. Lembra que a gente falou disso na aula aí? Então seria um órgão para fazer essa transição dessa independência. O que você viu na aula de hoje, nessa revisão da aula de hoje, o que você revisou? Você revisou o quê? Gorbachev tentou implementar mudanças para modernizar a União Soviética, mas sem grande sucesso. Lembra? Perestroika na área econômica, glasnost na área política. A Alemanha se reunificou em 1990, outubro de 90, um processo que começou com a queda do Muro de Berlim em novembro de 89. Ainda, os países socialistas do leste europeu também passaram por mudanças políticas, abandonando o bloco socialista e entrando em economia de mercado. E você viu que entre 1990 e 1991, as repúblicas socialistas soviéticas declararam independência em relação à União Soviética e ao fim definitivo da União Soviética, que existia lá desde 1922. Bastante revisão na aula de hoje. Nós vamos ficando por aqui e a gente volta numa próxima aula. Tchau, povo!